Você já ouviu falar de Dylan Dog, o detetive do pesadelo? Um investigador que não carrega armas, mas mergulha de cabeça nos temores mais profundos da alma humana? Um herói que não quer salvar o mundo, mas compreendê-lo, ou ao menos sobreviver a ele. Hoje nós vamos contar a história completa de um quadrinho europeu mais fascinante de todos os tempos, Dylan Dog. Vamos falar de sua origem, suas influências, seus crossovers, inclusive com o Batman, sua publicação no Brasil, os personagens secundários que o acompanham e até uma comparação com John Constantine. No fim você vai entender porque Dylan Dog não é só um quadrinho de terror, é um espelho sombrio do nosso próprio mundo. Dylan Dog nasceu na Itália em 1986, criado pelo roteirista Tiziano Sclavi, um amante do horror clássico e da literatura existencialista e das sensações humanas. Na época, ele já trabalhava para a editora Sergio Bonelli, famosa por seus personagens como Tex, Zagor e Martin Misteri. Mas Dylan seria algo diferente, algo mais íntimo. Bem-vindo ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. Dando continuidade à nossa série sobre os quadrinhos da Bonelli, já falamos de Nathan Never e de Tex. Agora chegou a hora do detetive do impossível, Dylan Dog. Então embarquem comigo nesta viagem. O nome Dylan vem de Bob Dylan, um ídolo pessoal de Sclavi. Já o visual foi inspirado no ator britânico Rupert Everett, especialmente em um filme chamado Another Country. Camisa vermelha, blazer preto, jeans desbotada e um clarinete desafinado. A aversão à tecnologia e um olhar perdido como quem carrega o peso do mundo nas costas. Este é Dylan Dog, o detetive que investiga o sobrenatural, os sonhos, os traumas e as perdas, e raramente encontra alguma resposta reconfortante. O primeiro número, A Alvorada dos Mortos-Vivos, já deixa claro que essa série seria diferente. Nada de super-heróis ou clichê baratos. Em vez disso, mortos-vivos que refletem mais sobre o consumo e a apatia da sociedade do que sobre mordida e tripas. Desde então, Dylan Dog se tornou um fenômeno na Itália. Nos anos 90, chegou a vender mais de 1 milhão de exemplares por mês. Era o quadrinho mais lido do país, à frente de lendas como Tex. E não era só por causa do terror, era porque Dylan falava diretamente com a angústia existencial das pessoas. Era uma HQ que tratava da solidão, morte, sonhos, sensibilidade, sensualidade, loucura, intolerância e niilismo. Mas o Dylan Dog não vive suas histórias sozinho. Ele é acompanhado por personagens coadjuvantes tão marcantes quanto ele próprio e que também ajudaram a consolidar o tom único da série. O primeiro deles é Groucho, o principal sidekick de Dylan, uma cópia visual quase idêntica do comediante Groucho Marx, com seu bigode charuto e piadas ruins. Ele representa o alívio cômico num mundo em colapso. Mas Groucho não é só um palhaço, ele é o símbolo da loucura que desafia o racional, uma presença surreal que muitos leitores nem sabem se é real ou fruto da mente perturbada de Dylan. Ele aparece do nada, faz piadas de humor duvidoso e nonsense e desaparece em momentos cruciais, como se estivesse além do controle da narrativa. Outro personagem essencial para Dylan Dog é o Inspetor Block, o diretor e ex-chefe da Scotland Yard e de Dylan Dog, e figura quase paterna para o protagonista. Ele representa a razão,
a experiência e o olhar pragmático diante do caos. Muitas vezes é a ponte do mundo real, da investigação policial e o pesadelo, onde Dylan habita. Antes de se aposentar, Bloch continua aparecendo nas histórias como conselheiro, e às vezes como único ponto de estabilidade na vida de Dylan. E é claro, Shabaraz, o arqui-inimigo de Dylan Dog, um alquimista imoral, cientista, louco e imortal e criador dos mortos-vivos, mas também o pai biológico de Dylan. Essa revelação chocante adiciona uma carga emocional e filosófica enorme à série. Shabaraz é a encarnação do orgulho científico que desafia os limites da morte, enquanto Dylan é a consequência humana desse ato de arrogância. O conflito entre os dois é mais do que físico, é moral, existencial e simbólico. Esses personagens são apenas coadjuvantes, mas eles são reflexos de Dylan, representam seus medos, suas memórias, sua luta entre a razão, loucura e instinto. E aqui no Brasil? Dylan Dog também teve uma trajetória curiosa. Ele foi publicado pela primeira vez em 1991 pela editora Record, que trouxe ao país as primeiras histórias italianas, com excelente tradução e adaptação. Durante os anos 90, muitos leitores brasileiros descobriram Dylan em bancas, ao lado de Tex e Martin Mister. Era algo completamente novo para o público brasileiro, um terror filosófico, europeu, adulto e literário. Depois disso, nos anos 2000, a Mitos Editora assumiu a publicação e, posteriormente, tivemos edições avulsas pela Laurents em volumes especiais como Mater Morbi, uma das histórias mais importantes da série. Em 2019, a Panini Comics anunciou a publicação com as edições de luxo, coloridas e republicações cronológicas, incluindo até o crossover com o Batman. Ou seja, Dylan Dog nunca foi um sucesso comercial gigantesco no Brasil, mas sempre teve um público fiel, gente que cresceu ao lado, lendo as suas reflexões sombrias e suas histórias profundamente humanas. E se você está pensando por onde começar a ler Dylan Dog, eu tenho algumas dicas. Começar pela número 1, A Alvorada dos Mortos-Vivos, pois a origem do personagem define todo o clima da série. Está disponível em versões recentes da Panini. Depois, vá para Mater Morbi, uma das histórias mais queridas e perturbadoras, onde Dylan investiga uma entidade doença e reflete sobre a dor, a morte e o sistema de saúde. Outra ótima opção é Johnny Freak, uma das HQs mais emocionantes da série, que mistura crítica social com horror emocional. E claro, se quiser algo mais inusitado, vai direto para Dylan Dog e Batman, A Sombra do Morcego, onde o detetive do pesadelo encontra o Cavaleiro das Trevas num crossover sombrio e elegante, onde o principal personagem é o Coringa, que entra numa aliança com o Dr. Shabaraz para reviver um espírito muito ruim. E sim, Dylan Dog já encontrou o Batman, um dos crossovers mais improváveis e aguardados. E não só o Batman, mas também ele, John Constantine. Nessa história do Batman, John Constantine também aparece e você percebe que Dylan Dog e John Constantine são parecidos, mas nem tanto. É inevitável compará-los. Constantine é magia, cinismo e manipulação. Dylan é sonho, dúvida e empatia. Um é sobrevivente, o outro é testemunha. E por mais que nunca tenham dividido uma história completa entre só os dois, mas somente no crossover do Batman, Dylan Dog e Constantine são irmãos espirituais, representantes do horror urbano moderno, cada um com o seu canto do mundo. Lembrando que os dois habitam Londres, então era
recomendável que os dois se encontrassem uma hora ou outra. E nessa história do Batman eles se encontram e o John Constantine leva Dylan Dog ao inferno, claro, da sua maneira, por uma geladeira, o que é mais impressionante. E lá no inferno eles também encontram várias criaturas e John Constantine dá aquele seu jeito que logo Dylan condena. Dylan é mais moral que John Constantine. Dylan não enganaria uma mulher e a jogaria no inferno, mas com certeza John Constantine enganaria, se isso fosse ideal para a sequência dos seus planos, não é? Acho que o Dylan ele faz uma crítica muito boa para a sociedade, pois enquanto ele caça demônios, fantasmas, criaturas sobrenaturais, ele reflete sobre a sociedade em si e como ela é hipócrita, porque muita gente tem medo dos mortos, mas esquece de ter medo dos vivos. E, por exemplo, numa das histórias do Dylan Dog, que é esta Mater Morbi, ele vê o quão o sistema de saúde britânico e do resto do mundo é posto para matar pessoas e para satisfazer uma entidade que não sabemos, que a morte e os seres humanos têm um acordo. Ele é niilista, claro, mas nunca deixa de acreditar e de resolver os pedidos que vêm até ele. Ele parece um Sherlock Holmes, pois também é adepto das drogas e da música, como Sherlock Holmes era adepto do seu violino. Dylan Dog é adepto do seu clarinete. Dylan Dog é um Sherlock Holmes do pesadelo, do sobrenatural. E as histórias do Dylan Dog são mais humanas do que as dos outros, porque se passam no dia a dia, enquanto Nathan Never se passa no futuro distante, Tex se passa no passado distante, Dylan Dog se passa na contemporaneidade, e com o passar dos números ele vai chegando aos dias atuais e os seus medos vão evoluindo de zumbis para a bolsa de valores, de assassinos para aqueles que dão golpes na internet. Então é muito interessante ler Dylan Dog e é um prazer levá-lo até aqui novamente em mais um vídeo do canal. Esta série vai continuar. Dylan, Nathan Never e Tex já foram citados. Ainda faltam muitos personagens da Bonelli e eu acho que o canal está fazendo um diferencial em relação a isso, pois não temos um apanhado apresentando os personagens da Bonelli em um ecossistema só. E o canal está visando a fazer isso. Logo depois teremos mais análise de quadrinhos. Todos os quadrinhos incipientes, todos os quadrinhos que expõem a sociedade de algum jeito. O mais engraçado da história do Dylan é que ele começa no número 1 tendo medo de mortos-vivos e nos números 300 e 200, 300 ele está tendo medo do capitalismo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha a oportunidade de ler Dylan Dog, seja por qual editora da sua preferência. Espero que você reflita sobre as mensagens adultas que Dylan Dog tem para passar para nós. E espero que seja um enriquecimento necessário para a sua biblioteca. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agradeço a tua audiência, a tua paciência e o teu carinho. Deixe o like, a sua inscrição, o seu comentário sobre qual a sua história preferida do Dylan Dog, a melhor história. Faça um top 5, comente, engaje o vídeo para que ele chegue a mais pessoas.
Obrigado e eu te vejo na próxima viagem.